Meus amores, o meu convidado de hoje, ele tem 36 anos, ele é carioca e ele é um vencedor. Ele é empresário, escritor. E por que que eu o trouxe aqui no nosso Na Lata? Estamos em setembro, mês do combate à depressão, né? Setembro Amarelo, todos vocês estão sabendo, muitas pessoas se movimentando em prol dessa campanha, né? O governo fazendo essa campanha do Setembro Amarelo. E eu optei por, ao invés de fazer um post alertando vocês, eu fui além. Eu trouxe o Anderson Gaspari aqui, que ele escreveu um livro e ele vai nos falar dessa depressão que ele venceu, como tudo começou, o porquê, e falar desse livro aqui que de cara eu já quero indicar para que vocês entrem no site do Anderson, que lá no final da entrevista eu vou passar aqui para vocês, porque para quem sofre dessa doença silenciosa e perigosa, que está levando milhares de pessoas ao suicídio, aqui ó, é um alento, aqui tem uma verdadeira história de superação. E vou pedir para vocês também compartilhar essa entrevista, se inscrever no nosso canal, colocar o sininho aí, né? Para que vocês recebam toda segunda e toda quarta-feira o aviso de entrevistas super bacanas que eu trago aqui para vocês, né? No nosso Na Lata. Anderson, meu amor, muito obrigada, viu? Você é tímido, Anderson? Não, obrigado. Não? Ô, Anderson, eu fiquei impressionadíssima e amei o título aqui do seu livro, Depressão, a ponte para o sucesso. Muita gente, por causa da depressão, se joga da ponte. Você fez dessa ponte um sucesso. Eu queria, Anderson, que você, assim, para começar, me falasse desse título e me falasse quando você detectou que você estava com uma depressão e o que te levou a entrar e a sair da depressão. A verdade toda é o seguinte, as pessoas, antes de tentar combater a depressão, elas têm que aprender e saber o que é de fato, estudar sobre o fato da depressão. Porque a depressão é um assunto que é muito complexo e demanda-se tempo para você aprender e você entender. Porque hoje nós estamos vinculados a alguns paradigmas, informações erradas sobre a doença. Então as pessoas ficam confusas, tem a questão do preconceito de não ir até o profissional de saúde, isso gerando-se um desespero, porque a doença ela se agrava. Muito rápido. E é rápido, Anderson, ela caminha rápido. Isso não tem um tempo estimado para o agravo de cada fase. Vai muito de cada um, né? Isso, por isso que pessoas descobrem que estão em depressão, vê os sintomas e dentro de 1, 2, 3 meses tiram sua vida. Então, é assim, é muito alarmante essa situação, essa doença, que assim, eu peço que as pessoas que têm os entes queridos, pessoas próximas, que ficam observando, porque é muito rápido a questão do suicídio. Por isso que hoje no mundo são 800 mil casos, 800 mil. Só no Brasil é 15 mil. Por ano? Por ano. Suicídios. Isso informado. Não sabemos se se é exato, porque a tendência eu creio que seja muito mais. Então, a questão do livro foi o seguinte, no ano de 2011, quando estava numa melhor fase da minha vida, eu sentei no sofá, bem de tudo, não tinha nenhum problema externo, interno, nada. Eu sentei no meu sofá, na minha casa, e tive um ataque de pânico. Olha. Comecei a me tremer. E aquilo, ataque de pânico, tremendo, eu não sabia o porquê que estava acontecendo. Eu tive também já ataque de pânico. E aquele sintomas... A sensação é de que se não passar em segundo, você morre, né? Isso, horrível. É uma sensação de morte iminente. De morte, Sufocamento, tremores. Eu explico tudo isso no livro. Entendeu? Até como você lidar com o ataque de pânico. E com a questão do preconceito, não procurei um profissional de saúde, fiquei durante 7 dias sofrendo aquilo, várias horas, vários momentos, sentindo aqueles ataques de pânico, e eu saindo para a rua com medo e dando ataque de pânico. Chegou um momento que eu falei assim, eu tenho que procurar um profissional de saúde. Eu fiz uso de medicamentos psicotrópicos durante 3 anos, sendo que a capa do livro, instiga-se pelo título, foi o momento que eu vi esse fundo do poço emocional, uma chance de trazer para todas as pessoas um jeito, uma fórmula
que tirasse todas as pessoas desse quadro. Eu vi no meio da dor a oportunidade de trazer esperança para muitas pessoas que hoje vivem no Brasil. Esse tema, depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, até no ano 2050 vai ser mais comum que a gripe. Meu Deus. Vai ser, de fato, algo avassalador. Que assim... Vai se alastrar. Alastrar. Você acha que tem a ver com a globalização, com a modernidade, com a internet, com o acesso fácil a qualquer assunto? Você acha que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo? Olha, a questão da depressão, você tem que entender o seguinte. Hoje existe... Vamos falar só um pouco rápido sobre ela, até para a pessoa fazer um feedback aqui e depois a pessoa vê no livro, porque o livro explica tudo detalhadamente. Depressão é a depreciação do sistema nervoso central. Coisas externas ou internas que acontecem conosco durante a vida, que são decepções, frustrações, traumas, desilusões. Desde criança. Vão somatizando. Chega uma hora e explode. Vão somatizando, isso aí. Vai somatizando isso com o tempo. Ela explode. No momento que você menos espera. Isso aí. Só que você tem que entender o seguinte, que existe 3 tipos de depressão. A depressão não é única, existe 3 tipos. Quais são os 3 tipos de depressão, Antônia? A primeira depressão se chama depressão química ou clínica. Ela é quando algo do seu corpo, uma doença física, uma deficiência de uma vitamina, uma questão hormonal, uma tireoide, uma diabetes, um câncer, algo físico que afeta o seu psicológico. Tem a depressão endógena, que é a depressão genética. Essa não tem uma explicação, certo? Do fato, do que originou-se o diagnóstico. Você pode dar uma topada aqui e entrar em depressão. Ou você pode ganhar na Mega Sena e também entrar em depressão. Olha... Não tem um diagnóstico preciso. E tem a depressão... Tanto é que você vê muitos artistas famosos, muitos artistas bem-sucedidos na carreira, em todos os âmbitos da vida, e são depressivos, né? Alguns cometem o tal suicídio. E tem uma terceira depressão que se chama a depressão exógena, que se vincula a algo externos. Fatos e percas inesperadas. Percas e perdas, né? Entendeu? Uma falência de uma empresa, uma perca de um filho, de um pai, até de um animal de estimação. Vários fatores que, esses fatores afetam o seu psicológico, e esse seu psicológico, através da desconfiguração do sistema nervoso central e dos seus neurotransmissores, com a queda no neurotransmissor chamado serotonina, que é muito conhecido, sim, ele gera doenças psicossomáticas que afetam o seu físico. Então a pessoa tem que estar, o telespectador tem que entender, ligado nisso. Para quê? Para você ter uma noção do que está acontecendo. Segundo, vamos para outra parte. A depressão, tanto essas 3 tipos de depressão, ela tem 4 graus. Nós entendemos ignorantemente, Antônia, a depressão como a último grau, que é o mais grave, que a pessoa não come, não levanta, não bebe, não faz nada, não sai, não reage. Só que a depressão é muito mais do que isso, porque o primeiro grau da depressão, o que é o primeiro grau da depressão? São tristeza, irritabilidade, mudança de humor, apetite, libido, dentro uma outra... Fobia social, né? Gente que não quer sair, não quer essa beber. Essa já entra dentro da segunda parte. Segunda parte já? Vamos lá, olha a coisa interessante. Eu estive recente, então, com depressão, porque eu estava com fobia social. Não, eu vou te falar agora, você vai entender. Olha, a primeira parte, se essas sintomas durarem até 30 dias, é o primeiro grau da depressão. Nossa. É tranquilo, porque até o terceiro grau da depressão, que eu vou explicar, você sai sem medicamento. Por isso que muitas pessoas sabem vencer a depressão, sem medicamento. Porque até o terceiro, fisiologicamente, você sai. Então, vamos lá. Essa primeira etapa, 30 dias. Passou, acabou. Mas não passou antes, se agravou. De 30 dias até 180 dias é o segundo estágio da depressão, é o segundo grau da depressão. É o momento que temos que ficar atento. É onde que surgem os transtornos psicológicos, que segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela descreve 21 tipos. Ataque de ansiedade, síndrome do pânico, fobia social, toque. Tem vários tipos de transtorno que está no meu livro, que depois vocês vão ver com mais calma. Passando esse período, isso tudo não tem um prazo, tá? De quando entra de um, sai de outro. Não tem. Pode ser
lentamente, como pode ter uma velocidade fora do normal. Quando passa de 180 dias, ela já começa a se agravar. É o terceiro grau. Esse terceiro grau já é o mais perigoso. Esse terceiro grau, um dos motivos, um dos sintomas principais, que é um efeito, uma resposta do seu organismo natural, é o ataque de pânico. Porque ali mostra que você chegou ao pico do estresse. Ali já está indo para... Você chegou ao pico do estresse. Então, o seu corpo fala assim, opa, calma aí, vamos parar, cuidado, vai morrer. Então, é o momento que você tem um ataque de pânico. Ataque de pânico não mata ninguém, tá? Ninguém morre com ataque de pânico. Mas a sensação é de morte. Mas ele demora no máximo... Nunca mais na minha vida. Ele demora no máximo 20 minutos. Nem lembro que os meus durou isso tudo, mas eu acho que se passar disso, mata, entendeu? E aí, você detectou isso? Eu detectei isso. O meu, como foi a endógena, a genética, a sua foi genética? Como que você descobriu que a sua era genética? Porque eu já cheguei, eu estava num momento feliz, assim, um momento de auge da minha vida, não tinha nenhum problema externo. Eu sentei no sofá, um dia de verão, foi no final do ano de dezembro de 2011, e tive um ataque de pânico. Eu não tive o primeiro e nem o segundo estágio, eu já fui para o terceiro. E quase eu entrei no quarto grau. Que é o suicídio. Que é o suicídio. Você chega até a ter pensamentos, mas você não tem existe um parâmetro de você fazer ou não, entendeu? O suicídio. O Anderson, o que eu escuto muito é assim, depressão é frescura, depressão é doença de rico. Que nada, não tem nem tempo de sentir depressão. Eu queria que você me respondesse a esse questionamento, né? Para essas pessoas que acham que depressão é frescura e que é doença de rico. A grande verdade é que as pessoas, de uma forma ignorante, não entendem isso. Eu vou fazer uma ilustração muito rápida aqui, que eu vou tirar esse pensamento ignorante da cabeça de muitos. E porque muitas pessoas são agravadas a sua dor, a sua doença, devido pessoas próximas usarem esse preconceito. Isso é frescura, isso é bobeira, tu não tem o que fazer, vai fazer isso. Então vamos lá, quer ver? A questão referente à depressão é o seguinte, vamos dizer que nós dois aqui, nós fomos para uma festa, para um Rock in Rio. Nós dois saímos e chegamos lá, passamos a noite, choveu, no outro dia você ficou gripada e eu não, nós estávamos com saúde. Mas como pode? Nós dois estávamos sadios, eu peguei a mesma chuva que você ficou gripada e eu não. Você ficou toda ruim. Alergia, garganta. A minha imunidade está ruim, a sua não. Então, a bioquímica do cérebro, que compõe o sistema nervoso central, como os neurotransmissores, ela funciona como se fosse a imunidade. São vários fatores que fazem que você tenha essa questão de ser forte ou fraco. Não existe uma regra. Porque o fulano, ele teve problemas assim, ele perdeu 2 filhos, ele perdeu a empresa e não entrou. E o outro só deu uma topada e entrou em depressão. Isso não existe. Cada caso é um caso, entendeu? Então as pessoas têm que vencer esse preconceito e essa forma ignorante de pensar, até porque a depressão atinge todo mundo, entendeu? Não tem uma regra. Uma regra. Então, às vezes as pessoas ficam insultando, para bobeira, para com isso, só piora. Você que tem um ente querido, um familiar, um amigo, não faça isso. Até porque eu, como fui vítima da doença, eu nunca imaginaria que eu estava. Eu iria, em frações de minuto, entrar em um estado depressivo. E eu não tinha nenhum motivo e circunstância para mim estar aquilo. Então, acho que as pessoas têm que, em vez de criticar e usar como preconceito, abraçar a pessoa e dar suporte e ajudar. Porque a pessoa depressiva, um dos fatores que vai tirar ela desse quadro é a ajuda, é o laço afetivo com as demais pessoas a qual ela se relacionar naquele círculo ali de amizade. É amor, né? É amor, é dar amor. Hoje as instituições religiosas, independente qual, né? Elas têm um trabalho muito bacana, muito bonito e muito forte na questão do laço afetivo, do círculo de amizade, que também contribui para evitar os quadros depressivos.
A partir daí, depois que você escreveu esse livro, você também trabalha com filantropia nesse sentido. O que exatamente você faz? Você leva para as pessoas o conhecimento da depressão, não cobra nada para isso? O que é? Porque se eu não me engano, eu soube que você faz um trabalho de filantropia, não faz? Isso. A verdade Em que consiste esse trabalho? Então, a verdade é que eu usei a dor, o inferno astral que eu vi uma oportunidade de ajudar meu próximo. Então, eu já faço algumas obras sociais que as pessoas que vão entrar nas minhas redes sociais vão ver, as que eu faço, né, que são muitas. E um dos motivos é trazer um novo método de ajudar as pessoas com essa doença. Eu pretendo, com todos os fundamentos, todas as pesquisas dentro desse projeto que é esse minha obra literária, ajudar milhões de pessoas a não entrar no quadro depressivo. Porque o livro ele é dividido em duas partes. Uma primeira parte, como vencer, e a segunda, como não entrar, se prevenir. E eu falo... Mas tem prevenção para isso? Porque você falou que um belo dia explode, mas tem gente que nem faz ideia que um dia pode ser vítima disso, né? Mas é que tem, porque são 3 tipos de depressão. Essa questão da prevenção, ela está ligada diretamente à depressão exógena. Entendeu? A endógena não. A exógena, desculpa, porque a fatos endógena externos. A exógena externo, você vai acumulando ao longo do tempo. A endógena é interno, que que você herda, né? Isso. Que é hereditário. Não existe, Antônio, uma ciência exata para falar assim, eu tenho a cura da depressão. Você acha que ninguém achou ainda a cura da depressão? Olha, você... Que a indústria farmacêutica, ela tem a cura para câncer, para AIDS, para não sei o que, todo mundo sabe disso, né? Mas não é pertinente, não é conveniente dizer, ó, tá aqui a cura, porque aí vão viver de quê? A verdade é que hoje as indústrias farmacêuticas, elas movimentam, ou melhor, lucram bilhões de reais por ano com medicamentos psicotrópicos. E assim... Você sabe que o remédio mais vendido, você deve saber disso, é o Rivotril, né? No Brasil, o medicamento mais vendido hoje no mundo é o Rivotril, que é medicamento para... no mundo? Não, no mundo, o medicamento mais vendido é o Rivotril. Não é o Rivotril. No Brasil, é o Rivotril. Ele é considerado em outros países mais vendido, só que mais vendido aqui no Brasil, nos países não. Entendi. Então o Brasil, ele está no topo do uso do Rivotril. Sim, é uma entendeu? loucura. Que é o momento que as pessoas estão no extremo do estresse. Tudo estressa. Até hoje você sai de casa e você já sai estressado porque você sai, sabe que você, mais no Rio de Janeiro hoje, você sai e não sabe se volta. O que te tirou? Qual foi a mola que te impulsionou do fundo do poço? Então, eu falei do estudo. Então, o que me levou a sair da depressão foi, em primeiro lugar, eu estudei a matéria, a doença. Livros, artigos científicos. Você sentiu vontade, né? Eu fui obrigado, porque senão você não tem como sair. Então, eu li, aprendi, coloquei em prática. E o livro... Você estudou 8 anos. 8 anos. Mas com 3 anos estudando, eu já tive uma base do que estava acontecendo. Com o seu organismo, com o seu corpo. E eu botei em prática os 7 passos que tem que ser colocados juntos, não pode faltar um, que esse resultado desses 7 passos chega a um resultado satisfatório e com êxito que te tira do quadro depressivo. Os 7 passos que estão aí. Então, é esse tipo de informação que eu trago no meu livro. Por exemplo, os adictos, eles têm fórmulas de se precavendo, né? De se mantendo longe do vício. Por exemplo, temos o AA, né? Temos o NA, Narcóticos Anônimos. Tem vários tipos de prevenção. A depressão tem? Olha, você tocou num assunto interessantíssimo, que eu vou fazer um esclarecimento aqui. Por exemplo, se eu tenho tendência a ser depressiva, evitar ficar sozinha é uma ou não? Olha, vamos responder. Porque eu conheço pessoas que elas estão sempre rodeadas de gente. Elas têm a necessidade de estar rodeadas de gente. Mas, na verdade, elas estão sozinhas. Ela já está vivendo um transtorno psicológico. Né? Ela já está no 2º grau da depressão. Não. E já pulando para o 3º. Não. Entendeu? Uma coisa que você falou, uma coisa muito interessante. Uma pergunta que... Olha, quando você está no 2º estágio da depressão,
no segundo grau, vamos dizer assim, é a hora que desencadeia os transtornos psicológicos, são 21. Qual é a fuga? Como você não procura um tratamento com um profissional de saúde, o que ele faz? A pessoa faz, ela procura as drogas, o álcool, o cigarro, a cocaína, a maconha, a prostituição, a heroína. É a válvula de escape, é a fuga para eles. Por isso que hoje o narcotráfico movimenta 300 bilhões de dólares por ano. Nossa. O álcool, o cigarro, a prostituição, no cumulativo, hoje eles estão movimentando uma média de 1,5 trilhão de dólares por ano. Baseado em quê? Num transtorno. Porque quem está bem não busca isso. Não vai usar droga. Se você é uma pessoa saudável, entendeu? Uma pessoa ativa, uma pessoa que está sempre de bem, preenchida em todos os preenchida, sentidos. tem uma estrutura familiar, você não vai usar droga. Não vai chegar a esse ponto de se matar. Você acumula uma informação, você é uma pessoa intelectual, não vai chegar a esse ponto. Então, uma pergunta muito importante que você fez é essa. O que faz você ir usar drogas, em 90% do caso, é a fuga, porque você está vivendo um transtorno psicológico e tem o preconceito de buscar ajuda. De repente nem sabe por que está buscando isso, né? Não sabe. É assim, chega a ser até um ato inconsciente. Anderson, tem idade? Tem idade? Olha, a depressão, se for no caso endógeno, que é o genético... Como é que faz para descobrir se uma criança tem depressão? Existe isso? Muito interessante, muito importante a sua pergunta. Bebezinho, criancinha, que nem fala ainda, não. Mas está ali apática, tá não sei o quê. Não tem para criança? Criança não... Não. Segundo a medicina, não tem como chegar a esse diagnóstico, não. Entendi. É muito precipitado, muito precoce. Mas uma coisa que você pode identificar, que eu falo no meu livro, que eu falo um pouco da minha infância, é as crianças Mas que adolescente você vê quadros... Eu tenho um amigo psiquiatra, que inclusive já veio aqui, e que ele cuida do meu filho mais velho. Às vezes, volta e meia, eu também peço um help para ele, cuida de um monte de amigos. Todo mundo hoje em dia tem um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um guru, sei lá, como queira. E o Caio, o consultório dele é uma colônia de férias, parece. Isso. Tanto adolescente. Para quem tem filho, é muito importante se atentar a algo, observar. Porque eu também sou pai. Quando você é mais novo, uma adolescente ou uma criança, você tem que identificar uma coisa: hiperatividade. A hiperatividade pode ser um dos fatores que pode levar à depressão endógena no futuro. Porque a hiperatividade, o estudo que eu fiz, percebi que a cada 10 crianças hiperativas, 7 desenvolve transtorno de ansiedade no futuro, que não deixa de ser um quadro depressivo. Então, como fazer para evitar isso, Anderson? Meu filho pode ter isso? Está no livro que eu explico na segunda parte como vencer a depressão endógena. Mas tem que se atentar, os pais têm que ficar de olho, porque a depressão nas crianças também tem a questão externa das exógenas, dos bullying, entendeu? Da questão social. Sim, essa coisa de bullying é muito sério, né? As crianças se suicidam por conta disso, e às vezes os pais trabalhando não ficam atentos aos sinais, e aí quando vê já é tarde demais. Até porque também hoje existe um preconceito até por parte das crianças, né? Quem não sofreu bullying na escola? Só que chega uma hora que as coisas perdem o fio da meada. Então, eu acho que a instituição educacional tem que ter uma regulamentação, uma fiscalização sobre isso, porque é muito sério. Ficar atento a isso, né? Isso, porque a criança se mata mesmo, porque a criança não tem... Olha a coisa interessante, a criança não tem como o que se prender, não tem, não sabe o que é a vida. Vou tirar minha vida. Se chateou, se joga. Vou tirar, ela não sabe o valor da vida. Não sabe, está começando a viver, não tem nada, não tem um filho, não tem uma profissão. Não tem nada a se agarrar. Nada, entendeu? Vive num mundo de fantasia, por isso que chega a esse ponto de tirar a vida. As crianças, devido ao bullying. Anderson, nesses lugares que você vai palestrar, não é isso? Ainda não comecei, mas eu ajudo, porque é um livro que eu lancei. Nas suas filantropias, por onde você vai, instituições religiosas e tal, que você leva, vamos dizer a palavra, né? Ajudar as pessoas que sofrem de depressão, assim. Quais foram os relatos mais absurdos que você já ouviu? Ou o que você sabe de tipo de suicídio, né? Assim,
o que mais te chocou ao longo desse teu estudo, né? Durante esses 8 anos que você estudou farmácia para entender o que acontece dentro do organismo das pessoas que sofrem de depressão e dentro desse universo que provavelmente para você concluir seu livro você estudou muito e se aprofundou. O que mais te chocou? O que mais te chamou a atenção? Assim? Então, primeiramente, eu sempre lidei diretamente corpo a corpo com as pessoas. Não cheguei a fazer palestras grandes, mas eu sempre procurei usar um método mais específico e objetivo, que era falar diretamente com você, com a pessoa. Assim, pessoalmente que... Pessoas que sofriam do mesmo problema que você. Isso que está vivendo. Tanto que tem relatos no meu livro e nas minhas redes sociais também, de pessoas que eu conversei e a pessoa saiu do quadro. E dei o livro também e a pessoa saiu. Então, que maravilha. É um projeto inicial, porque demandou muito tempo de estudo para me chegar a uma conclusão e pôr em prática. Eu, com propriedade e certeza no fato que ia gerar, satisfatório. Então, você falando da questão do suicídio, uma coisa que nós temos que atentar é o seguinte: existem 2 tipos de suicídio. O suicídio brutal e o suicídio de uma forma que a pessoa se entrega, que é, no caso, de determinadas idades. De 15 aos 45 anos, as pessoas tendem a ter o suicídio brutal. Que é a que se joga e foi. Tchau. Essas são muito preocupantes. Os familiares, os entes queridos, os amigos, assim, tem que ficar... Um sopro. Isso, a pessoa toma atitude. E tem a outra tipo de suicídio, é quando a pessoa está entre seus 45 a 65 anos, que é um fato que é muito difícil tirar essa pessoa desse quadro, devido a pessoa... Vai vegetando. Ela entra no quarto, ela já está com uma certa idade, ela já desistiu da vida, às vezes ela já tem seus filhos, netos, então para ela nada mais faz sentido. E como é que ela se mata? Ela não reage. Olha, e entra num quadro vegetativo? Vegetativo. Sem volta? Sem volta. Meu E Deus. muito difícil você tirar essa pessoa quando tem uma certa idade. Quando é mais nova, consegue. Agora, com mais certa idade. Então, por isso que as pessoas têm que se atentar a essa doença, porque ela, de uma forma, ela pode tirar tanto a sua vida brutalmente, como silenciosamente a pessoa se jogando e não saindo mais do quarto. Então, quem está em volta é que tem que estar atento. Tem que ficar atento, isso aí, tem que ficar atento. E a pessoa também, a pessoa que está vivendo o quadro, se ela usar o meu livro, ou comprar o meu livro, ela vai entender tudo que está passando. E ela não vai deixar chegar a esse último grau. Então, assim, é muito importante que você adquira o livro. Porque você adquirindo o livro... Você está contando sua própria experiência, Isso. né? E dentro de um estudo do que você fez. Isso, você tendo uma noção de tudo que está acontecendo, você não vai entrar no último quadro. Dificilmente. Não vai deixar, não vai se permitir. Não vai se permitir. Então, o livro, eu trago tudo que você precisa para sair dentro desse inferno astral, desse fundo do poço emocional que se chama depressão. Anderson, vamos para um bate-bola, assim. Você tem o medo? Hoje, ao qual aparecer para mim, eu vou diante dele. Até um tempo atrás eu tinha achado que eu tinha medo de altura, soltei de paraquedas. Então muito outra bom. coisa que você está falando é assim, romper suas próprias barreiras. Muito bom. Uma alegria antes, nosso bate-bola, uma alegria. Olha, a alegria foi deixar um legado e escrever um livro a qual eu poderia ajudar milhões de pessoas, mesmo não sabendo quem sejam, mas eu posso ajudar milhões de pessoas. Que maravilha. Isso aí, para mim, é uma alegria, uma satisfação imensa por ter deixado um legado a qual eu cogitei, planejei, sonhei durante 8 anos. Um desejo? Que o Brasil, em termos de tudo, nós demos um fim a essa intolerância religiosa, intolerância política, essa questão que está trazendo um caos dentro do nosso país, que é um extremo que nós estamos chegando sem necessidade. Porque se nós, brasileiros, uníssemos nossas forças, nós podemos chegar muito mais alto do que imaginamos. Então, o Brasil, hoje, infelizmente, se resume em uma frase. São muitas pessoas querendo se dar bem sozinho, mas todas estão indo para o mesmo fundo do poço, juntas. Sim. Todas. Então, assim, hoje o Brasil se resume a isso, infelizmente, mas eu espero que as pessoas
venham se unir Para um bem coletivo. um bem coletivo que seja o bem-estar da humanidade. Na lata, o que você tem para dizer na lata, aqui para essas pessoas que estão sofrendo de depressão? Faça como eu, que vivi a dor, venci o preconceito, venci a vergonha, procurei ajuda e fiz da minha dor uma esperança para muitos. E só não tem jeito para a morte, gente. Foi maravilhoso esse na lata. Só não tem jeito para a morte. A gente, o nosso cérebro, ele é capaz de tudo, 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 tudo. Se a gente quiser usá-lo para o mal, a gente vai. Se a gente quiser usar para o bem, a gente vai. A gente está aonde a gente se coloca. Essa é a grande verdade. Eu, graças a Deus, não sofro de depressão assim. Eu senti isso logo após eu ter meu segundo filho. E a coisa chegou nesse nível de eu estar assim com fobia social. Quando eu comecei a ver que os meus amigos já não estavam mais me chamando para nada, porque onde em todos os lugares estava ruim. A música estava alta, a bebida estava ruim, a comida não estava legal, o papo dos amigos não estava legal. E eu não entendendo aquilo, fiquei quase 3 anos sem me relacionar com ninguém e tal. E aí esse meu amigo falou, olha, cuidado. Você está com você está apresentando um quadro de depressão aí e tal, cuidado porque isso pode piorar. Falei, o quê? E aí eu mesma falei, não posso porque senão minha casa cai. Então, Foi silenciosa, por experiência própria que eu digo, a gente pode, sabe, dar um levante, um sacode, e é como o Anderson falou, gente, é da gente para com a gente mesmo. Não adianta estar rodeado de um monte de gente, não adianta ir pra balada e dançar e achar que vai passar, não. É da gente para com a gente mesmo. E eu espero que com essa conversa a gente tenha ajudado, né, a muitos que estejam passando por esse problema. Procurem lá, a gente vai botar aqui o endereço do site do Anderson e o Instagram também. Anderson Gaspari, seu Instagram. Anderson Gaspari, mas a gente vai colocar aqui. Quanto está custando seu livro, Anderson? Olha, eu estou distribuindo ele de uma forma filantrópica. Hoje ele está custando R$ 58,90. É o preço do livro e, por ser frete grátis, eu faço a distribuição para vocês. Então, em vez de você pagar o frete de 20, 30, 40, dependendo do local, quem faz sou eu e eu assumo esses custos para o quê? Esses livros cheguem na sua casa de uma forma filantrópica, a preço de custo. Entendi. Entendeu? Então você não está passando, ninguém está ganhando nem nada. Ele está tirando o custo do livro. E que coisa bonita, Anderson. Eu queria te dar parabéns por ter transformado, né, essa travessia numa coisa muito bacana, que é a vitória, e poder estar aqui passando para as pessoas o seu relato, o seu depoimento de um vitorioso que venceu a depressão e que escreveu um livro para ajudar todos que também passam por isso. Queria te agradecer imensamente, tá? Você tá aqui no nosso Na Lata. E é isso, gente. Setembro Amarelo. Mas a gente não tem que pensar só que é o Setembro Amarelo, não. A gente tem que sempre, acabou setembro, lembrar que a depressão é uma doença silenciosa. Ficar atento ao colega, ao amigo, ao familiar, para que não deixe a coisa se alarmar, se alastrar e nos dominar. Obrigada, Anderson Gaspari, Na Lata. Obrigado. Beijo.